Então, olha só, vamos corrigir aqui o exercício da aula 9, né? Então a gente colocou na sequência do curso anterior, no módulo 1. O módulo 1 foi até a aula 8 e esse é a aula 9. Embora é a aula número 1 do módulo 2, mas é a aula 9 do projeto inteiro. Então eu vou trabalhar assim, tá? Aula 1, 2, até chegar na aula 40, aula 41, tá bom? Beleza? Então a aula 9, que é a primeira aula do segundo módulo, né? Eu pedi para fazer o quê? Deu um sistema de banco, né? Então criei aqui alguns relacionamentos, que era para praticar aí os relacionamentos objetos, né? Coloquei aqui uma conta. Uma conta bancária está ligada a um correntista, a uma agência, e essa agência está ligada a um banco, a um logradouro. Esse logradouro está ligado a uma cidade e está ligado a um estado. Então nós dizemos que uma conta tem uma agência, tem um correntista, tá vendo? Nós dizemos que a agência tem um logradouro e tem um banco. O logradouro tem uma cidade e a cidade tem um estado. Quando eu falo tem, eu estou falando porque é aquele macetinho do tipo de relacionamento tem um, tá? Mas normalmente a gente fala diferente, tipo assim, uma conta possui uma agência possui um logradouro, tá? Então é só a forma de falar que cada um dá um nome para o seu relacionamento. Um nome. Mas o que a gente tem que entender aqui é que nós estamos estudando o relacionamento do tipo tem um. Quer dizer que você vai criar dentro de uma classe uma propriedade do tipo da outra classe. Por exemplo, na classe conta, cria uma propriedade do tipo da outra classe, a agência. Né? Então é tranquilo. Então a gente faz assim. Vamos fazer esse exercício aí. Então vou colocar aqui. Aula 1, agora é aula 2, pacote aula 2, exercício aula 1. Exercício aula 1. Então vamos criar aqui já uma classe conta, ó. Tá vendo? Classe conta. Beleza. Classe conta, que é lá, número, agência e correntista. Então ficou assim. Número, agência e correntista. Aí você fala, mas não existe agência, não existe correntista, tá vendo? Realmente não existe. Aí nós vamos clicar na lâmpada mágica, cria uma classe agência. Ok? Voltando ali, clicando na lâmpada mágica, vamos criar uma classe correntista. Pronto. Falei, ficamos com a conta com agência e correntista, ok? Agora, o que a gente faz? Vamos na classe agência, que ela já tem mais relacionamento, certo? Então a gente vai na classe agência e ele pediu o que aqui? Código, nome, logradouro, número e banco. Ficou código, nome. Eu fiz esqueci de colocar tudo privado, tá? Código, nome, logradouro, bairro, não, código, nome, logradouro, número e banco. Aí, pronto. Ficou assim, certo? Vamos criar a classe logradouro. E vamos criar a classe banco. Pronto. Classe banco. Tá. Na classe logradouro, deixa eu já colocar privado aqui anterior que eu esqueci, né? Privado na conta, todos são privados. Eu faço uma pergunta para vocês. Está escrito no diagrama que é privado em algum lugar? Não. E esse sinalzinho de menos quer dizer o quê? Privado. Tá dizendo isso. Por isso que eu estou escrevendo privado lá. Porque está escrito isso no diagrama. Aquele sinalzinho de menos quer dizer privado. A propriedade é privada. Tá? Se ela é privada, como que eu faço para ter acesso às propriedades? Getters e setters. Aí os getters e setters são privados também? Os getters e setters são públicos.
né? Porque quem que vai acessar, quem que utiliza esse get, etc? Quem que vai... A instância da conta. A instância da conta vai fazer o quê? Como a instância da conta não consegue acessar a propriedade direto, porque é privada, então usa através do método get e set, como a gente já estudou. Tá? Na agência, a mesma coisa aqui. Ó. Terminou de criar os tipos, get e setters. Ali. E ok, certo? Tá ali. Correntista, logradouro e banco. Agora vamos lá. Eu estou partindo para aquelas classes que já tem, que possui, onde eu posso, a partir dela, criar outras classes, né? Por exemplo, logradouro. Tá? Então eu vou para o logradouro. Cadê? Do logradouro eu posso dar origem à classe cidade, tá vendo? Ao tipo cidade. Então, por exemplo, rua, CEP, bairro e cidade. Então fica rua, CEP, bairro, bairro, cidade. Pronto, tá ali. Nós não temos o cidade, tá vendo? O tipo cidade é desconhecido. Então a gente cria a lâmpada mágica. Constrói ele. Ele só pode ser importado depois que ele é construído. Ele não foi criado ainda. Nós estamos criando as classes. Aqui no pacote do projeto tem aqui. Tá. Agora no cidade, precisa do estado, certo? É verdade, nesse caso aqui, pessoal, já existe o cidade e o estado, ó, então não precisa. Olha só, verdade. Nós não precisamos do cidade, ó. Posso apagar aqui e vamos importar ele. Por quê? Porque ele já existe no pacote anterior, nós estamos usando já a modelagem anterior. Certo? A gente pode usar ele, pode dar um Ctrl Shift O aqui, ó. Olha lá, já importa a cidade, ó. Tá vendo? Já temos aqui, ó, cidade, e a nossa cidade que a gente criou lá passada já tem estado, ó. Então a gente não precisa construir novamente cidade e estado, senão vira bagunça. Então já reaproveita. Agora, se a nossa cidade e estado tivesse diferente, a gente teria que vir aqui na cidade e ajustar ela, para colocar mais propriedades nela. Perceba que tudo continua funcionando. Então tá, essa parte de cidade e estado está pronta já. Só falta configurar o banco e o correntista, certo? O banco é código e nome. Então a gente vem aqui no banco. Código. Eu esqueci de pôr privado aqui. E o nome. Pronto. Pronto, código e nome. Beleza. Só vai faltar agora o correntista. Código, nome e CPF. Pronto. Gera get e setters. Beleza, é isso aqui. Logradouro, mesma coisa, só gerar o get e setters. Pronto. Agora, com isso, nós fizemos o que? Nós simplesmente traduzimos esse diagrama em classe, em código. Fizemos a construção do código dele, a representação do código, né? Criando os seus relacionamentos. Não acabou por aí, né? Porque isso é só você... Bom, o desenho está dizendo isso. Agora, o que foi pedido aqui? Criar um programa principal, imprima os dados do correntista, todos os dados do correntista, como banco, agência, logradouro, estado da conta, estado e conta. O ponto de partida deve ser o objeto conta. Então eu vou imprimir. Na verdade, eu coloquei aqui todos os dados do correntista, mas na verdade é todos os dados de tudo, né? E o ponto de partida vai ser conta. Então, por exemplo, da conta eu vou imprimir o número dela, a agência dela e o correntista dela, que são todos esses dados aqui, ó, certo? Ó, da agência eu vou imprimir o quê? Todos os dados dela. Do banco, todos os dados dela. Hoje eu vou ensinar, então vou aproveitar agora e vou ensinar uma coisa nova para vocês. Existe um método, isso aqui é o tópico do próximo capítulo ainda, mas eu vou avançar aqui. Existe um método bem interessante, padrão do Java, chamado toString. Todos os objetos têm esse método. Vamos estudar herança daqui a pouco e aí nós vamos entender. O que esse toString faz? Ele permite a gente criar uma versão string do objeto. Como assim?
Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor, vou criar aqui o programa principal. Isso a partir de agora vai ser sempre assim, tá? Ó, programa principal. Vamos supor que eu tenho aqui ó, um objeto, por exemplo, cidade, por exemplo, cidade. Ó, cidade, vou dar o ponto espaço para importar, por quê? Porque está em pacote separado, né? Então, cidade, vamos pôr aqui, CG recebe nível cidade. Ali, pronto. Aí vamos supor o seguinte, ó, CG.set, nesse caso tem estado, né? Tá, vou pôr aqui o nome dessa cidade, vou pôr Campo Grande. Deixa eu criar um estado aqui, porque cidade depende do estado, né? Então vou pôr aqui o estado MS e o estado. Sempre os objetos dependentes tem que criar antes, né? ms.set, então, nome. Isso que eu percebi. Isso. Você tem que criar antes, né, Isso. Pra pegar. Exatamente. Olha só. Dentro ali ele não reconhece. Como? Ó, ali ele tá dentro daquela chave, só tem uma chave ali. Certo, esse aqui, do main. Lá embaixo, lá ele não vai reconhecer. Não vai, porque assim, primeiro tem que existir, isso aqui quer dizer que na hora que você vai executar esse programa, ele vai seguir essa ordem. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Essa sequência. Então, se no momento que você tentar atribuir aqui, ó, cg.set estado ms, esse ms já tem que existir. Ele já tem que estar criado antes para você setar. Então, o objeto dependente, por exemplo, cidade, depende do estado. Então, o estado tem que vir primeiro que a cidade. Se o estado dependesse de país, eu tinha que instanciar o país antes do estado. E é assim que funciona. Então, olha só aqui. O que nós vamos fazer aqui? Bom, aí eu falo assim, eu quero mostrar os dados dessa cidade, como funciona. Então eu posso vir aqui e fazer isso aqui, não, ciso, eu quero mostrar cg.get nome, estou mostrando o nome da cidade, né? Aí de novo, agora cg. Olha só, cg mais cg.get estado, aula passada, .get nome ou get uf. E se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, ó, se eu fizesse aqui, ó, imprimir CG, por exemplo, vou mandar imprimir CG, o que vai acontecer? Olha só, o endereço. Nós vamos entender isso aqui daqui a pouco, vamos começar a falar sobre herança, não vamos entender. Mas olha só, ele imprime o endereço. Quem que fez isso? Todo objeto tem um método chamado toString. Olha só, toString, tá vendo? Esse toString, ele é chamado automaticamente. Se eu rodar aqui de novo, olha, rodar, aconteceu a mesma coisa, tá vendo? Ele é chamado automaticamente quando você só manda imprimir a instância. Quando você manda imprimir a instância, automaticamente esse toString é chamado, e esse toString diz, imprima o endereço, uma referência dele na memória, uma referência desse objeto, somente isso. Entendeu? Agora, e se a gente pudesse manipular esse toString? Aí a gente poderia falar, bom, se eu mandar imprimir um CG, eu quero que saia o nome dela, eu quero que saia o estado dela, eu quero que saia tudo dele. Então, é possível a gente fazer isso. É como se fosse assim, ó. Vai ficando fácil, vai melhorando a nossa forma de imprimir os objetos. Então, olha só. Então, a gente vem aqui. Aí você fala assim, peraí, mas como que eu coloquei CG toString? Da onde que partiu esse toString? Em momento algum eu criei esse toString na classe cidade. Tá vendo que eu estou invocando um método? Ó, eu posso falar assim, ó, CG. Aí, ponto espaço, get nome, tudo bem. Olha lá, foi eu que criei na classe cidade. Mas o tal do toString, eu não criei ele. Eu não criei esse toString. E ele tá aqui. Ele veio de uma outra classe chamada Object, que nós vamos estudar, que é o quê? Que é a herança. Um objeto Java, uma classe Java, ela já traz algumas funcionalidades herdadas de um objeto, que eu vou explicar para vocês, que é o próximo tópico de herança. Tá? Mas que você precisa entender nesse primeiro momento, só para entender no primeiro momento, assim, ó, por exemplo, toString, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, Object na frente, ó. Já é um método genérico, todo objeto nosso já vem com esses métodos. Mesmo você não querendo, ele já vem. Entendeu? Mesmo você não escrevendo aí, ó, hashcode, getClass, notify all, white, tá vendo? Tudo isso aqui são métodos já herdados, que a gente fala, né?
Olha, aqui, o que a gente faz agora nessa situação? A gente vem aqui e coloca. Olha só, a gente vem aqui na classe cidade, tá vendo? Na classe lá no finalzinho, e dá um Ctrl espaço aqui, ó, e coloca toString, ó. Ele vai pedir para você fazer um override, que eu ainda vou explicar no próximo tópico. Não precisa se preocupar o que é isso ainda, tá? A gente vai estudar herança e eu vou explicar o que é isso. Mas você faz isso aqui, ó. Resumidamente, ó, ele cria um método para você, você apaga todos, né, o conteúdo. Pode até apagar esse override aqui por enquanto, a gente não entende o que ele quer dizer ainda. É assim, ó, é um método que é público, retorna uma string e se chama toString. Tudo que eu colocar aqui dentro, eu tenho que retornar um texto. Vamos supor, se eu colocar aqui, por exemplo, retornar, por exemplo, A. Se eu mandar imprimir a minha cidade agora, ali no programa principal, tá vendo? O que vai sair na tela? Vai sair A. Olha lá. Pronto, não é mais aquela referência de memória. Nós criamos uma nova versão de impressão de objeto. Não vai sair mais aquele não. Qual que é mais usado? toString. Aí você fala, não, então beleza. Então eu na verdade, assim, você não dá um system out aqui dentro do toString, você dá um return. Entendeu? Aí no return que a gente está dando um system out, tá vendo lá fora? System out no return do toString. Isso daqui é a mesma coisa que isso, ó. Então o toString retorna e você imprime o retorno, certo? Assim que funciona. Olha lá. Beleza, isso daqui é a mesma coisa, os dois é a mesma coisa. Então eu estou vindo agora aqui na minha cidade, ao invés de mandar imprimir o A, eu posso falar assim, bom, eu quero imprimir, por exemplo, o getNome. Eu posso fazer assim, ou eu posso colocar a propriedade direta aqui, ó, nome, return nome. Ou seja, toda vez que eu mandar imprimir, olha só o que vai acontecer. O que vai sair na tela? Campo Grande. O nome, que nesse caso foi setado para Campo Grande. Então, olha só. Olha lá. Se eu mandar imprimir, aqui eu chamei duas vezes, né? Lá, Campo Grande, Campo Grande. Então, quer dizer que eu alterei. Se eu mandar imprimir qualquer objeto de cidade, ele sempre vai imprimir o nome. Só que a cidade tem só nome? Tem o quê? Tem o estado. Então, eu posso vir aqui e falar, não, eu vou fazer o seguinte. Vou imprimir o nome. Eu vou dizer que a minha propriedade nome, certo? Vou até colocar um colchete assim, para separar assim. Nome, certo? Coloquei assim, o nome, vírgula, estado, aí vou colocar aqui colchete só para separando, para ficando mais... Vai que o cara tem um monte de propriedade, só uma questão de visualização, tá? Aí eu venho aqui e falo assim, ó, get, ou eu posso assim, ó, estado, ponto, get, o nome do estado, por exemplo. Eu posso mandar imprimir o nome do estado se eu quiser, certo? Então quer dizer que se eu rodar aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, não precisa. Se eu rodar esse código aqui, o que vai sair? Olha lá, nome, Campo Grande, estado, Mato Grosso do Sul. Mas o estado só tem nome? O estado tem um F também. Então eu posso mandar imprimir tudo do estado. Olha só que interessante. Se eu viesse aqui, ó, por exemplo, ó, e falar assim, ó, eu quero imprimir estado, eu quero imprimir assim, ó, estado. O que ele vai fazer aqui? Como assim? Referência de memória. Olha só. Vai ficar assim, ó. Olha lá, referência de memória. Mas e se o estado tivesse o toString também? Se tivesse o toString de todos os isso dele, imprimiria. Exatamente. Se eu vier lá no meu estado, por exemplo, e falar, não, agora o meu estado vai ser nome e o F, tá vendo? Eu falo assim, eu vou lá no meu estado, coloco assim, ó, toString, dou conta espaço, ó, tá vendo? Posso até apagar esse override que eu não entendo ele, apaga tudo isso aqui que eu não entendo ele, por enquanto. Aí coloca assim, bom, o estado vai ser nome do estado, vírgula, o F do estado. É assim que eu quero. Só que aqui no nome, eu quero o quê? Vou concatenar com nome. E aqui no F, estou pondo de colchete só para a gente ficar mais didático, certo? E aqui vai ficar o F. Olha só, como eu fiz uma versão toString do estado, o que acontece? Lá no meu toString do cidade, eu falo, eu imprimo o nome da cidade, que é a única coisa que eu tenho, e imprima o estado. Mas como o estado já tem o toString dele, dentro desse colchete vai vir o toString do estado. Fica um toString dentro do outro toString, assim, vai acumulando, vai virando uma concatenação. Se eu mandar imprimir isso daqui, olha só, o
que vai acontecer? Olha que lindo. Tá nulo, né? Mas se tivesse alguma coisa, no meu estado aqui, se eu tivesse colocado um F, ó, aí, ó lá. Ó, ficou assim, ó, o estado tem um colchete maior que tem um nome, que é Mato Grosso do Sul, e que tem, eu posso até colocar, bom, acho que assim tá mais ou menos organizado. E assim a gente vai melhorando a saída dos nossos objetos. Aí, para deixar vocês bem felizes da vida, o que eu vou mostrar aqui para você? Então, para deixar você feliz da vida, eu vou mostrar o seguinte para você. Tá vendo esse estado aqui, ó? Esse string, eu não vou mais escrever ele. Ó, eu não vou escrever ele. Eu vou vir aqui, ó, no source, ó, e vou fazer o seguinte, ó, gere string para mim. Gera com quais propriedades? Nome e o F. Tá vendo? Aí eu dou OK, aí ele vai lá e gerou para mim. Eu não precisei fazer nada. Ó, aí eu venho aqui na minha cidade, apago isso aqui também, ó. Aí eu vou lá no source, toString, com o nome e com o estado que eu quero. Aí, você pode anular algumas propriedades. Toda vez que eu mandar imprimir uma cidade, ele vai imprimir o nome e o estado. Escreve. Oi? Tá ali, ó. Cidade é isso aqui, ó. É um colchete todinho, com nome igual e estado igual. Então, se eu vier aqui no meu conta, olha só o tanto de coisa que eu tenho que imprimir. Ah, eu não vou ficar mais fazendo isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, dou um source, né? toString nele, marco todo mundo. Aí basta eu fazer um toString para agência e um toString para correntista, que quando eu mandar imprimir uma conta, ele já vai imprimir tudo. Acabou o exercício, entendeu? É que essa é uma versão 2 do exercício, uma versão plus, né? Do exercício. Mas se você entendeu o conceito, quando eu mandar imprimir uma conta, que é o ponto de partida, ele já vai imprimir o número, a agência, o correntista. Agora, o que ele vai imprimir da agência? O toString dela. O que ele vai imprimir do correntista? O toString dela. Então, estou ensinando uma versão nova, de uma forma diferente, mais interessante a gente imprimir isso aí. Tá? Então, eu vou lá na minha agência e faço isso aqui, ó. Eu faço aqui na minha agência, eu faço o quê? Um toString para ela, tá vendo? Olha lá, toString. E beleza, tá ali a minha agência, ficou assim, ó. Embora eu ainda não entenda o que é esse override, que a gente não estudou herança ainda, mas o que você tem que entender é que por padrão o toString é chamado toda vez que uma referência você chama uma referência para imprimir. Beleza, agora além disso, o correntista, eu coloco o toString dele. Aí, pronto. Então nós temos a conta que imprime a agência e o correntista, certo? Da agência ele imprime todos os dados do logradouro, do banco, olha só, do banco. Deixa eu ver se o banco a gente já fez o toString dele. Só que esse toString tem que tomar cuidado com listas, quando tem vetor, listas, aí ele tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele. Mas nesse momento não tem nada disso, então por enquanto tá tranquilo. Tá ali. Verificando aqui, a agência está com toString, o banco está com toString, a conta está com toString, o correntista está com toString, o logrador não está ainda. Eu vou colocar aqui o logrador também, toString, aí marquei todos, tá vendo? Tá? E o programa principal. Então nós colocamos aqui o objeto estado, o objeto cidade. Se eu mandar imprimir, já está pronto. Se eu criar aqui um objeto conta, eu preciso ter uma agência e já o correntista, certo? Já preciso ter uma agência e um correntista configurado. Então, antes de eu criar a conta, eu preciso ter uma agência, olha lá, uma agência, new agência, e já tem que ter o quê? Um correntista criado. Então, eu venho aqui. Nem vou configurar agora, só vou criar as dependências aqui. Vou chamar aqui de Pedro, para variar um pouco. Tá ali. Já tem uma agência, um correntista. Tá vendo? Uma agência e um correntista. Antes de criar uma conta, eu preciso ter uma agência e um correntista. Ó. Aí eu vou chamar aqui de conta 1, por exemplo. Recebe new conta. Tá ali, certo? Aí nessa conta, o que eu faço? Eu seto quem? Essa minha conta está sem getSet, tá vendo? Opa! Tem aqui a agência e correntista. Vamos voltando lá. Ah tá, conta 1, perdão. Eu seto aqui a agência.
e seto nessa minha conta quem? O correntista, que é o Pedro, certo? Olha lá, setei os dois. Embora eles não estão totalmente configurados, mas a conta eu já consegui setar nela aqui. Agora, a minha agência depende de quê? De um logrador. Ah, tem um bairro aqui que eu não tinha colocado, ó. Embora, ó, eu coloquei ele aqui no diagrama, tá vendo? Ó? Não, perdão, banco. Tô vendo, tô cego. Tá, banco, tá certo. A minha agência depende do quê? Banco e logrador, certo? Só que, olha só, o logrador depende de quem? Cidade. Estado, depende de cidade depende de estado. Então, para eu construir esse caminho aqui, ó, para eu conseguir pôr um logrador aqui, ó, eu já tenho que ter um estado, já tenho que ter uma cidade, já tenho que ter um logrador para depois colocar aqui na agência. Então, olha só, já tem um estado, já tem uma cidade, certo? Agora eu vou criar um logradouro. Vamos pôr aqui, ó, Afonso Pena. Então, vamos pôr aqui, ó. New logradouro. Pronto, tá ali. New logradouro. Aí, o logradouro, basta colocar ali nele. Colocar o bairro. O que mais? O CEP. E colocar o bairro, CEP. E a cidade. Aí eu seto uma cidade. Tá lá. Que é o nosso CG, tá vendo? Tá ali. Então perceba que a gente já tem um objeto, uma cidade e um logradouro, certo? Na agência, não coloquei a logradora ainda, mas eu posso colocar na agência o quê? Agora, o logradouro, tá vendo? A agência precisa que eu tenha o quê? Um banco. A agência precisa que eu tenha o quê? Um banco, tá vendo? Agência, ponto, 7, olha lá, banco. Não tem o banco ainda. Então o que eu faço? Eu venho aqui que é uma dependência da agência, o banco. Eu crio um banco. Um pouquinho, ó. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Entendeu? New banco. Aí ele vai dar 7 banco. Aí, Brasil. Criamos o Banco do Brasil aqui. Ó. Na agência, coloquei o logrador, o banco dela. Tudo detalhadinho aqui. O banco, ele tem o seu código e seu nome, né? Tipo, o banco ele tem as suas características lá. Um pouquinho, ó. Brasil com 7 código. Vou inventar um código aqui, código 100. Não sei se é isso mesmo. E o outro, o nome. Então fica Banco do Brasil. Ó. Banco do Brasil. Aí, Banco do Brasil. E coloquei lá a agência. Nessa minha agência, lá. Tá lá. Falta o que aqui? O número e o nome da minha agência, né? Então vou colocar aqui a minha agência. Agência.7. O número dela, o nome dela. Agência Centro. Agência Bairro, por exemplo, tá ali. Agência Bairro Betaville. Pronto. Bairro Betaville. Agência ponto. O banco nós já vinculamos? Já vinculamos o banco, já vinculamos o logradouro. E agora só falta um código aqui para ela. Código 1054. Pronto. Inventei um código aqui. Normalmente a gente põe um código antes. Vou colocar aqui. Só uma convenção. Não é uma regra não. Beleza, tá ali. Depois a gente faz o quê? Já tá pronto, né? Já tem a agência, já tem o banco, já tem o correntista. O correntista já tá com o CPF dele aqui bonitinho? Ainda não, né? Vou pôr o nome dele aqui, ó. Pedro da Silva. E um CPF pra ele aqui. Pronto. Tá ali. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos mandar imprimir isso aqui, né? Então, quem que eu preciso imprimir agora? Quem que é o ponto de partida? A conta lá. Manda imprimir a conta. Aí todo aquilo que eu pedi pra você fazer aqui no main, você imprimindo na mão, tudinho, os TrueString já vão fazer pra nós.
Então eu mando imprimir a conta aqui, ó. Aí já mostrou, ó. A conta, o número está nulo. Mas dentro da conta tem uma agência, que é um objeto agência, tem o seu colchete particular aqui, ó. Dentro da agência tem um código, o nome da agência e um logradouro. Que o logador tem o seu colchetes aqui, ó, seu conjunto particular, que tem uma rua que está nulo, tem um CEP, tem um bairro, que tem uma cidade, que é outro objeto, abre outro colchetes. Que tem um nome, que tem um estado, que tem outro colchete aqui, ó. Que é um outro objeto. Quebrar a linha. É que o estado é um outro objeto. Tem como quebrar a linha? Tem, aí dá pra gente trabalhando isso aí dentro do próprio toString lá, né? É. Aí aqui vai. Então tá indo, logradouro, rua. Aí, a rua do logradouro é nulo, bairro, cidade, estado. E assim vai indo. Eu percebo que teve algumas coisas aqui, olha lá. E código nulo. Com isso aqui, a gente imprimiu tudo do objeto. Todos os detalhes do objeto. Alguma dúvida? Eu não vou preencher todos os dados aqui, era só para vocês entenderem a ideia da coisa, tá? Como a coisa funciona. Então o que você precisa fazer, atualizar no seu? Você precisa entrar em cada classe dessa e mandar gerar o toString a partir do source aqui, ó. Gera o toString, só que está gerado já, né? E seleciona as propriedades que você quer. Só isso. Isso você precisa fazer. E lá no programa principal mandar imprimir a instância que você quer carregar, ok?